que método que ajuda a melhorar o nosso tempo, a nossa gestão do tempo, que melhora tanto a produtividade que alguém já chegou a pagar por ele 2 milhões de reais. Vamos conhecer o método do Ivy Lee. O que você faz? Você faz papelzinho desse aqui, ó, pode ser até de borrão que você cortou quadradinho, ó, papelzinho desse, tá vendo aqui, ó, papelzinho desse aqui. E você vai fazer uma lista dos top 6. O que é essa lista dos top 6? Todo dia, você já vai fazer hoje, né? Vamos pegar hoje. Pega o papelzinho e caneta aí se tiver, ou pega no celular. O que você precisa fazer amanhã? Quais são as coisas mais importantes? Aquelas que, se você fizer, vai ajudar a melhorar o resultado da farmácia. Quais são as 6 coisas mais importantes para você fazer? Tem algumas que são urgentes, aí tem que apagar o incêndio, não tem jeito. Mas tirando essas, qual é a coisa mais importante que você está adiando, mas que se você fizer, vai ajudar a farmácia a crescer? O que você precisa fazer? Faz uma lista das 6 coisas mais importantes para amanhã. Depois que você listar as 6 coisas mais importantes que vão dar mais resultado para a farmácia, você vai colocar uma prioridade nessa lista. Como é que você vai priorizar? Qual é a mais importante, né? Esse método foi criado pelo Eisenhower, que foi o 34º presidente americano. O cara era muito bom. Foi ele que comandou o exército dos aliados para vencer o Hitler na Segunda Guerra. Ele era o comandante dos aliados todos. O general que comandava tudo. 5 estrelas. General 5 estrelas do Eisenhower. E depois foi presidente dos Estados Unidos. Ele criou esse método de prioridade do tempo. O que você vai fazer? Aquelas coisas, tá vendo? Menos importante, mais importante na vertical e menos urgente, mais urgente na horizontal. Tem coisas que elas são muito importantes e são pouco urgentes. Essas coisas muito importantes e pouco urgentes, não é um incêndio para apagar, você tem que priorizar. Quando você fizer mais delas, mais você vai crescer. Aquelas coisas que são urgentes e importantes, que é um incêndio que tem que pagar, é um pagamento que você deixou para cima da hora, é uma compra que estava dias ali para você terminar, não fez, tem que fazer amanhã que está faltando produto. Tem que fazer, é urgente. Mas quanto mais você viver apagando incêndio, você vai ser pouco produtivo. Tem algumas coisas que elas não são importantes, são pouco importantes e elas são urgentes. Você delega para alguém fazer. E aquelas coisas que não são nem importantes nem urgentes, você deleta. Não faz. Pode deixar para lá. Tá? E aí, seguindo esses critérios, você vai priorizar as 6 coisas mais importantes para fazer amanhã. Depois que você fez a lista, coloca número 1 para a tarefa mais importante, número 2 para a segunda mais importante, número 3 para a terceira e assim por diante. Só podem 6, não podem 10, não pode 3, tem que ser 6. 6 mais importantes. Pode ser menos de 6, mas tem que ser 6. No máximo 6. Pode ser menos de 6, mas não pode ser mais. Amanhã você vai ter a seguinte missão. Eu vou começar o dia pela tarefa mais importante. E vou continuar nessa tarefa até eu terminar. Só depois que eu terminar, vou isolar celular, vou falar com a equipe, olha, eu tenho que concentrar para fazer isso. Terminei a mais importante, vou para a segunda mais importante. Depois a terceira, depois a quarta. Eu só mudo de tarefa quando eu concluo aquela tarefa importante. A minha meta é eu terminar as 6 mais importantes do dia até o meio-dia. Se eu não conseguir concluir até o meio-dia, eu deixo alguma coisa para tarde. Quando você começa a usar esse método, às vezes você não consegue cumprir as 6 tarefas, mas você cumpre 3. Porém, essas 3, como são as mais importantes do dia, você já ganhou o dia. Então dá um senso de você deitar no travesseiro, nossa, consegui cumprir. Pode não ter conseguido cumprir tudo, mas eu fiz as mais importantes. Porque o nosso cérebro faz a gente adiar as coisas importantes e se ocupar com aquilo que não é importante. Quando você diz não tenho tempo, é porque você não tem prioridade, você não sabe delegar e você está fazendo muito trabalho operacional. Então tem que começar do início ao fim até terminar. Uma outra coisa aqui, ó. Bora olhar para o nosso dia. Hoje, como foi o nosso dia na farmácia? Existem na farmácia tarefas que elas são operacionais, né, que é atender cliente, é importante, mas é uma tarefa operacional. Fazer compra é uma tarefa operacional. Limpeza, reposição é tarefa operacional. O que poderia ser feito por um colaborador se eu treinasse ele e delegasse. O que são as tarefas táticas? É aquelas que o gerente deve executar. Vai acompanhar o desempenho dos outros, vai acompanhar os números, os indicadores para saber como é que está a equipe. Essas tarefas são as tarefas táticas. E as tarefas estratégicas é pensar o negócio.
Como é que eu posso melhorar a minha farmácia? Como é que eu posso oferecer um serviço 10 vezes melhor que a concorrência? Como é que eu posso diminuir os atritos, todo o desconforto que há no atendimento? A horário de fila, como é que eu posso diminuir? Como é que eu posso facilitar, aumentar a conveniência para o cliente? Como é que eu posso expandir meu negócio? É o estratégico. E aí você vai pensar no seguinte: quais foram as tarefas, a maioria das tarefas que eu fiz hoje? Elas foram mais estratégicas, letra E. Elas foram mais táticas ou elas foram mais operacionais? Põe no chat aí. Pode botar só inicial. Se a tarefa, a maioria das tarefas que você fez hoje, elas foram estratégicas? Põe letra E. A maioria foram táticas, o trabalho do gerente? Põe T. E a maioria foi operacional, o trabalho de um colaborador? Põe O. Quando a gente começa a conversar com os gestores de farmácia, a gente percebe que a maioria está fazendo muito trabalho operacional. E aí acaba não tendo tempo para fazer o negócio desenvolver. Mas põe pra gente aí, como é que foi o seu dia hoje? Você passou mais tempo fazendo trabalho estratégico, tático ou operacional? Tamires. Operacional, é isso. Giovanni, meu xará, olha só. Parabéns, já está no trabalho tático, né? Almino, operacional. Ronaldo também. Ana, parabéns, já está no trabalho tático, né? Operacionais, Tânia. Marcelo, ó. Você tá vendo aí, vai acompanhando o chat, né? Quantos Os e quantos T. Emily, T. Brian, O. Vitória, O. Angelina, O. T e O, Emily, né? T e O. E aí o que acontece? A gente precisa de processo para começar a delegar os trabalhos operacionais. E a gente que precisa mudar a nossa cabeça, porque dá para delegar muita coisa. Começar a delegar o trabalho técnico, o tático, né, o trabalho do gerente, e aí vai sobrar mais tempo para o estratégico. O primeiro estágio, geralmente a gente está aqui. Aí você vai para esse estágio, passando mais tempo no tático, já tem alguns colegas aqui que estão nessa fase. E o terceiro, onde a gente vai fazer mais crescer o negócio, é quando a gente passa 80% do nosso tempo pensando no estratégico. O gerente cuida da equipe e a equipe sabe o que fazer.